Saudações a todos. Aproveitem esses momentos de paz enquanto assistem. Em um mundo onde o dinheiro era primordial, ou pelo menos, esse era o caso de Emily, uma das mulheres ricas mais atraentes da cidade, a confiança era difícil de encontrar. Sua vida era medida pelos números em sua conta bancária, seus bens materiais e indulgências extravagantes. A luz do sol da cidade banhava sua mansão expansiva, um refúgio de riqueza, em meio ao mar de tecnologia e excesso. Emily, uma ariana de 25 anos com uma aparência meticulosamente polida, estava diante da grande janela de seu quarto. Seus olhos azuis frios, um contraste marcante com seu coração gelado, observavam a paisagem meticulosamente mantida que se estendia diante dela. Ela usava um vestido sob medida, avaliado muito além do salário anual da maioria dos trabalhadores, e em seu pulso estava uma pulseira de pedras preciosas de edição limitada, um símbolo do tempo que, para ela, equivalia a dinheiro. Com uma taça de vinho envelhecido na mão, porque para Emily, até o vinho tinha que significar status, ela observava sua empregada, Emma, limpando diligentemente sob o sol escaldante, aparando meticulosamente cada roseira, limpando cada canto e recanto com uma dedicação que Emily achava tanto peculiar quanto desprezível. Emma incorporava tudo o que Emily não tinha: humildade, trabalho árduo e felicidade genuína com sua vida simples. Mas, notavelmente, ela era incrivelmente bonita, não importando o quão simples se vestisse, algo que alimentava a inveja de Emily em um desprezo silencioso. Aos 30 anos, a empregada carregava o peso do trabalho honesto, com cada gota de suor em seu rosto bonito, refletindo as dificuldades de sua vida. Suas mãos habilidosas e profissionais manuseavam as ferramentas com uma finesse que só poderia vir de anos de prática e amor por seu trabalho. Enquanto Emily observava Emma trabalhando, uma ideia sombria começou a se formar em sua mente. Um sorriso astuto surgiu em seu rosto, revelando a malícia escondida sob a fachada de uma herdeira respeitada. Por que não trazer essa caipira para minha festa de aniversário? Ela pensou, saboreando as palavras em sua cabeça. Seria divertido transformá-la no motivo de riso da noite. A festa de aniversário de Emily era o maior evento do ano na propriedade de sua família, onde os filhos mais influentes e ricos da elite se reuniam para celebrar o aniversário de Emily e saciar seus egos inflados. Era um desfile de roupas de grife, vestidos de alta costura e joias que poderiam alimentar uma pequena nação por anos. Emily sempre era o centro das atenções nesses eventos, gabando-se entre seus amigos, discutindo planos para a próxima aventura extravagante ou exibindo suas mais novas aquisições, fosse uma estrela em ascensão ou um iate maior que o de seus rivais. Mas este ano, ela pensou, seria diferente. Este ano, ela tinha uma carta na manga, uma piada cruel que a elevaria acima de todos os outros na sofisticada hierarquia de malícia, que todos adoravam. Deixando sua taça de vinho na penteadeira de mogno, Emily saiu de seu quarto e se dirigiu ao jardim. O calor bateu em seu rosto como um lembrete do porquê ela preferia o conforto do ar-condicionado. Ela se aproximou de Emma, que ao vê-la, enxugou o suor da testa com um delicado lenço. Boa tarde, Nerita. Emily. Emma a cumprimentou com um sorriso genuíno, que deixou Emily desconfortável. Como alguém poderia sorrir assim quando sua vida valia tão pouco? Emma, minha querida amiga, Emily começou, misturando sua voz com um calor praticado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Tenho observado seu trabalho, e devo dizer, estou muito impressionada. Os olhos de Emma brilharam de orgulho com o elogio, e Emily teve que reprimir o impulso de se encolher. É tão fácil manipular os simplórios, ela pensou. Obrigada, senhorita. Emily, eu sempre faço o meu melhor para manter tudo ao seu gosto. Emma respondeu, o orgulho evidente em seu tom. Emily assentiu, fingindo aprovação. E é por isso, Emma, que quero lhe dar algo especial. Uma recompensa por seu trabalho árduo e dedicação. Emma piscou de surpresa. Em todos os seus anos trabalhando para a família de Emily, ela nunca havia recebido nada além de seu pagamento semanal, e talvez um pequeno bônus de Natal. Uma recompensa, senhorita? Ela perguntou, curiosidade evidente. Sim, Emily continuou, saboreando cada palavra como se estivesse saboreando um vinho fino. Como você sabe, todo ano eu faço uma festa de aniversário.
É o maior evento do ano, onde os filhos mais ricos da elite do país se reúnem. Emma assentiu, embora estivesse claro que ela realmente não sabia nada sobre esse evento. Para ela, festas e socialites da elite eram tão distantes quanto a lua. Então, este ano, quero que você venha comigo, Emily declarou, observando o choque e a descrença se espalharem pelo rosto da empregada. Eu para uma festa, Emma gaguejou, claramente sobrecarregada pelo convite. Mas senhorita, eu não conheceria ninguém lá. Eu não saberia o que fazer ou dizer em um lugar assim. Emily conteve uma risada. A insegurança da empregada era exatamente o que ela procurava. Não se preocupe, Emma. Você será minha convidada de honra. Pense nisso como uma oportunidade de ver como a outra metade vive. Além disso, tenho certeza de que todos ficarão encantados em conhecer quem cuida de mim e da minha casa. Emma olhou para suas mãos sujas e gastas pelo trabalho. Depois para suas roupas, manchadas com a poeira e a sujeira do jardim. Você é muito gentil, senhorita Emily, mas eu não tenho nada apropriado para vestir em um evento assim. Não se preocupe com isso. Emily respondeu com um aceno casual de mão. Vou garantir que você tenha algo adequado para a ocasião. Então, o que me diz? Aceita meu convite. Houve um momento de hesitação, um breve lampejo de dúvida que parecia dizer a Emma que algo não estava certo sobre essa generosidade repentina, mas a emoção e a chance de experimentar algo tão distante de sua vida diária rapidamente superaram qualquer suspeita. Seria uma honra, senhorita Emily. Emma finalmente respondeu, um sorriso radiante se espalhando por seu rosto enrugado. Obrigada por pensar em mim. O prazer é meu, Emma. Emily respondeu, colocando uma mão no ombro de Emma para selar o acordo. A festa é neste sábado. E vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Enquanto ela se afastava, deixando Emma dividida entre a empolgação e a preocupação, Emily finalmente permitiu que a risada maliciosa que estava segurando explodisse em seu rosto. O jogo havia começado e ela já podia saborear a vitória. De volta ao conforto fresco de sua mansão, Emily foi direto para seu bar privado, precisando de outra bebida para celebrar o início de seu plano perfeito. Enquanto se servia de outra taça de vinho, sua mente corria, elaborando cada detalhe da humilhação que estava prestes a orquestrar. Ela pegou seu telefone e discou um número. Após alguns segundos, uma voz atendeu do outro lado. Chloe, Emily disse, sem se preocupar com a saudação. Preciso que você faça algo por mim. Quero que encontre um vestido para minha empregada. Tem que se destacar, e quanto menos apropriado, melhor. Certifique-se de que seja muito grande. Houve um momento de silêncio do outro lado, como se Chloe, sua assistente pessoal, estivesse tentando entender o pedido estranho. Claro, senhorita Emily, Chloe finalmente respondeu. Você tem alguma preferência por cor ou estilo? Emily sorriu para si mesma. Surpreenda-me, Chloe. Apenas certifique-se de que seja algo que fará todos olharem pelos motivos errados. Ela desligou sem esperar por uma resposta. Chloe entenderia. Ela sempre entendia. E é por isso que era inestimável para Emily, capaz de realizar até as tarefas mais bizarras, sem fazer perguntas inconvenientes. Com o plano agora em andamento, Emily permitiu-se imaginar como o baile se desenrolaria. Ela imaginou Emma entrando, desajeitada e deslocada, vestindo uma roupa ridícula que a faria se destacar como um polegar dolorido. Ela podia ver os olhares confusos, as risadas abafadas, os comentários sussurrados atrás das taças de champanhe. E no centro de tudo, estaria ela, Emily, a arquiteta dessa comédia cruel. Ela seria o assunto da cidade por semanas, talvez até meses. Você se lembra quando Emily trouxe sua empregada para a festa? Eles diriam, e todos ririam, admirando sua ousadia e crueldade astuta, mas havia mais em jogo do que apenas uma brincadeira maldosa. Para Emily, isso era uma declaração, um lembrete para todos na festa de quem ela realmente era. Não apenas uma herdeira rica, mas alguém capaz de manipular, controlar e criar um espetáculo à vontade. Enquanto saboreava seu vinho, Emily refletiu sobre o caminho que a havia levado até ali. Nascida na riqueza, seus pais haviam escalado até o topo do mundo dos negócios com astúcia, determinação e uma total falta de ética.
Cada passo no caminho de seus pais até o topo havia sido marcado por decisões que outros poderiam chamar de implacáveis ou imorais, incutindo em Emily a crença de que a crueldade era necessária para o sucesso. Ela se lembrou das histórias que seu pai lhe contava. Sua primeira grande oportunidade aos 26 anos, quando hackeou e roubou a ideia de uma startup promissora, apresentando-a como sua e garantindo o apoio de investidores-chave. O fundador original, um jovem brilhante, mas ingênuo, nunca conseguiu provar o roubo e acabou trabalhando em uma loja de eletrônicos, seu sonho destruído. Depois, houve a aquisição hostil de uma empresa familiar que existia há 3 gerações. O pai de Emily, sem um pingo de remorso, desmantelou a empresa e vendeu seus ativos, deixando dezenas de funcionários leais desempregados. O pai daquela família, que havia construído o negócio do nada, teve um ataque cardíaco ao ouvir a notícia e morreu pouco depois. Cada vitória, cada $1.000.000 acumulado, cada manchete nas revistas de negócios era mais um passo na construção da ganância do pai de Emily, convencendo-a de que quanto mais implacável você fosse, mais bem-sucedido seria. E agora, vivendo no auge do sucesso que seu pai havia construído, com mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, o que restava para ela, a emoção de tudo isso há muito havia desaparecido. Os bens de grife, as viagens, tudo havia se tornado monótono, quase sem sabor, e acima de tudo, ela odiava o belo rosto de Emma. É por isso que ela precisava disso. Esse pequeno ato de crueldade, essa piada elaborada às custas de uma garota simples e gentil como Emma, era um lembrete para si mesma e para os outros de que ela ainda podia causar um alvoroço, criar caos simplesmente por diversão. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Emily voltou para a janela. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No jardim, Emma continuava trabalhando, completamente alheia ao destino que Emily havia planejado para ela. Por um breve momento, algo como hesitação piscou na mente de Emily. Tudo isso era realmente necessário. O que ela realmente ganharia ao humilhar alguém que sempre foi gentil e trabalhador. Mas o sentimento desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Eu odeio pessoas mais bonitas do que eu. E Emily olhou para frente com um rosto perigoso. Os dias seguintes foram uma correria de atividades na mansão de Emily. Chloe, fiel à sua reputação de eficiência, havia encontrado a roupa perfeita para Emma. Um vestido verde berrante, 2 tamanhos maiores, com uma saia absurdamente bufante. Era uma roupa saída diretamente de uma apresentação teatral ruim, completamente fora de lugar em uma festa glamurosa de socialites da elite. Quando Chloe apresentou o vestido a Emily, ela não pôde deixar de rir com satisfação. Ótimo trabalho, ela disse, inspecionando a roupa com um deleite cruel. Isso é exatamente o que eu tinha em mente. A noite da festa chegou. Uma noite de luz e glamour que parecia iluminar toda a cidade. O hotel onde a festa estava sendo realizada era um edifício magnífico situado em penhascos com vista para o oceano, transformado em um oásis de luxo e exclusividade. A entrada estava adornada com enormes arranjos florais e um tapete vermelho que se estendia infinitamente, guardado por seguranças internos pretos e fones de ouvido, parados como estátuas. Carros de luxo e carros esportivos de edição limitada deslizavam pelo grandioso hotel, cada um mais impressionante que o anterior. Era um desfile interminável de rostos famosos, amigos dos pais de Emily e os filhos daqueles executivos poderosos, chegando um após o outro. Dentro de seu Rolls Royce, Emily ajustou o laço de seu vestido, um sorriso de expectativa nos lábios. Ao lado dela, Emma estava sentada, claramente desconfortável e deslocada, espremida no vestido verde berrante que Chloe havia encontrado. Lembre-se, Emma, Emily disse, com uma doçura falsa. Esta noite, você é minha convidada especial. Emily teve que reprimir uma risadinha. Emma não percebia que a única maneira de não decepcioná-la era se tornar a piada da noite. O Rolls Royce parou na entrada. E o manobrista rapidamente abriu a porta. Emily saiu primeiro, cumprimentando os fotógrafos com um sorriso ensaiado enquanto eles imediatamente começavam a tirar fotos. Então, com um gesto dramático, ela estendeu a mão para ajudar Emma a sair do carro. O momento em que Emma saiu foi exatamente como Emily havia imaginado. Por um segundo, os flashes pausaram,
como se os fotógrafos não pudessem acreditar no que estavam vendo. Então, com entusiasmo renovado, as câmeras começaram a clicar furiosamente. Emma, ofuscada pelos flashes e claramente sobrecarregada pela atenção, tropeçou levemente ao sair do carro. Emily segurou sua mão, um gesto que poderia parecer amigável para quem assistia, mas na realidade, era para expor ainda mais Emma às câmeras. Senhorita Emily, quem é sua acompanhante? Um dos repórteres gritou. Emily sorriu, saboreando o momento. Esta é Emma, minha empregada. Achei que seria divertido trazer alguém que realmente sabe como fazer as coisas crescerem. Vocês não concordam? Risadinhas e risadas abafadas ecoaram ao redor deles. Emma, sem entender o verdadeiro significado das palavras de Emily, sorriu desajeitadamente para as câmeras. Enquanto caminhavam pelo tapete vermelho, Emily podia sentir os olhares curiosos e os olhares divertidos o seguindo. Uma vez dentro do grande saguão do hotel, o contraste entre o mundo de Emma e o luxo do evento se tornou ainda mais aparente. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando um brilho dourado sobre os convidados que conversavam casualmente, taças de champanhe na mão. As herdeiras ricas estavam adornadas com vestidos de grife, que valiam mais do que a casa inteira de Emma, enquanto os jovens herdeiros pareciam competir sobre quem usava o relógio mais caro ou dirigia o carro mais exclusivo. Emma parou, claramente sobrecarregada pelo espetáculo à sua frente. Emily, ela sussurrou, não tenho certeza se pertenço a este lugar. Emily reprimiu um sorriso vitorioso. Bobagem, Emma. Você é minha convidada. Deixe-me apresentá-la a alguns amigos. Com uma mão nas costas de Emma, Emily a guiou em direção à mesa, onde seus pais estavam sentados com um grupo de executivos poderosos perto do bar. Ela reconheceu James, o CEO de uma das startups mais promissoras, e Frank, um renomado capitalista de risco, conhecido por sua língua afiada. Emily. James chamou levantando seu copo em saudação. Achamos que você ia perder a festa, e perder toda essa diversão. Nunca, Emily respondeu antes de se virar para Emma. Permitam-me apresentar minha acompanhante para a noite. Esta é Emma, minha empregada. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Sua empregada, Frank repetiu, seu tom uma mistura de descrença e diversão. Sim, Emily confirmou, saboreando cada segundo. Achei que seria refrescante trazer alguém realmente interessante, se é que me entende. A risada educada que se seguiu foi forçada e desconfortável. Emma, percebendo que era o centro de uma piada que não entendia completamente, sorriu nervosamente. Diga-me, Emma. James disse, claramente decidindo entrar na brincadeira de Emily. O que você acha de colonizar Marte? Emma piscou em confusão. Eu não sei muito sobre isso, senhor. Mas suponho que se forem colonizar Marte, vão precisar de boas empregadas, certo? Sua resposta provocou outra rodada de risadas, desta vez mais genuínas, mas não menos cruéis. Emily podia sentir os olhares curiosos e a diversão direcionados a eles de todos os cantos da sala. Seu plano estava funcionando perfeitamente. À medida que a noite avançava, Emily se certificou de apresentar Emma a tantas pessoas quanto possível, cada interação mais constrangedora que a anterior. Ela desfilou Emma de grupo em grupo, de uma conversa para a próxima, expondo a falta de conhecimento de Emma sobre tecnologia, finanças e a cultura dos convidados. Em um ponto, encontraram Esteban, que olhou para Emma com uma mistura de curiosidade e diversão. Então Esteban disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. O que você acha do futuro da IA no serviço doméstico? Emma, suando sob as luzes e a atenção indesejada, gaguejou. Bem, senhor. Acho que se puderem cozinhar arroz e servi-lo sem derramar, isso seria algo. Essa resposta provocou mais risadas dos grupos ao redor deles. Esteban, embora claramente divertido com a situação, pareceu considerar sua resposta por um momento antes de assentir. Sabe, isso não é uma má ideia. Talvez devêssemos explorar a automação de cozinhar e servir em Marte. Emily, embora achasse a situação engraçada, sentiu uma leve pontada de irritação. Ela não queria que Emma recebesse qualquer reconhecimento, mesmo que fosse sarcástico. À medida que a noite avançava, o álcool fluía livremente, e as inibições começavam a cair. Os comentários sobre Emma se tornaram mais ousados, as risadas não mais escondidas.
Emily assistiu com deleite enquanto seu plano se desenrolava, enquanto Emma lentamente murchava sob o peso dos olhares e comentários. Em um ponto, Emma se desculpou para ir ao banheiro. Emily observou ir, notando como seus ombros caíram e seus passos vacilaram. Por um breve momento, uma dúvida cruzou sua mente. Ela havia ido longe demais, mas antes que pudesse pensar sobre isso, foi abordada por um grupo de amigos ansiosos para conversar, e Emily rapidamente se perdeu na conversa, esquecendo temporariamente o destino de Emma. Enquanto isso, no luxuoso banheiro do hotel, Emma olhou para si mesma no espelho. O reflexo que a encarava era o de uma mulher derrotada. As luzes brilhantes destacavam cada lágrima, cada mancha em seu vestido mal ajustado. Pela primeira vez naquela noite, ela estava sozinha, sem a presença opressora de Emily, ou os olhares zombeteiros dos outros convidados. Emma jogou água no rosto, tentando recuperar a compostura. O que ela estava fazendo ali? Estava claro que ela não pertencia a esse mundo de riqueza e poder. Cada conversa, cada olhar, cada risada abafada lembrava de que ela era uma intrusa. Uma piada ambulante. Enquanto secava o rosto com uma toalha mais macia do que qualquer coisa que já havia tocado em sua vida, Emma considerou suas opções. Ela poderia simplesmente ir embora, pegar um táxi e voltar para a segurança de sua pequena casa, mas algo dentro dela resistiu a essa ideia. Ela havia prometido a Emily que compareceria à festa, e Emma era uma mulher de palavra, não importando as circunstâncias. Com um suspiro profundo, ela se endireitou, ajustou o laço de seu vestido o melhor que pôde, e se preparou para voltar à festa. Ela pode não pertencer ali, mas pelo menos, poderia enfrentar o resto da noite com dignidade. Enquanto Emma lutava com suas inseguranças no banheiro, Emily estava em seu elemento. Cercada pelos amigos poderosos e famosos que a adorava, ela comandava as conversas com a habilidade de uma herdeira refinada. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso calculado para o máximo efeito. Emily, uma voz chamou de trás dela. Devo dizer, sua escolha de acompanhante esta noite é bastante interessante. Emily se virou para encarar o maior rival de seu pai no mundo da tecnologia, Paul. Inteligente, charmoso e, pior de tudo, genuinamente amado por seus funcionários e colegas. Tio Paul, Emily respondeu, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Sempre um prazer vê-lo. O que posso dizer? Gosto de surpreender as pessoas. Paul olhou para ela com uma expressão inescrutável. É isso que você está fazendo. Porque de onde estou, parece que você está humilhando uma garota que claramente não entende por que está aqui. O sorriso de Emily vacilou por um momento. Não seja dramático, tio Paul. Estou simplesmente mostrando a Emma um mundo que ela nunca veria sem mim. Não é generoso. Generoso, Paul repetiu, sua voz pingando ceticismo. É isso que você chama? Porque, para mim, isso parece um exercício de crueldade desnecessária. Antes que Emily pudesse responder, um murmúrio se espalhou pela sala. Todas as cabeças se voltaram para a entrada principal do salão de baile, onde uma figura impressionante acabara de aparecer. Era um homem alto, com cerca de 75 anos, com cabelos prateados penteados para trás e uma presença que exalava autoridade. Ele usava um terno perfeitamente ajustado, não ostensivo, mas irradiando riqueza em cada ponto. Mas a característica mais marcante era seu rosto. Seus olhos afiados pareciam ver através de cada mentira, e seu sorriso misturava bondade e astúcia em perfeita harmonia. Emily sentiu a boca secar. Emily sentiu a boca secar. Ela sabia quem era o homem. Todos no país o conheciam. Era Alfred, o lendário investidor e filantropo que havia feito e destruído mais fortunas do que qualquer um na história da tecnologia. Ele era o único homem a quem até os titãs da indústria se curvavam, e ele estava indo direto em direção a eles. Paul, meu rapaz, Alfred, disse em uma voz que era amigável, mas inegavelmente autoritária. É bom vê-lo novamente. Como está aquele projeto de energia limpa sobre o qual você me contou? Paul, claramente encantado por ter a atenção de Alfred, lançou-se entusiasmadamente em uma explicação das últimas inovações em tecnologia solar. Emily, sentindo-se temporariamente deixada de lado, preparou-se para intervir quando notou que o olhar de Alfred havia se voltado para ela. E você deve ser Emily, Alfred disse, estendendo a mão. Ouvi muito sobre você. Emily apertou a mão dele,
tentando esconder seus nervos atrás de uma fachada confiante. Sr. Alfred, é uma honra. Espero que tudo o que ouviu seja positivo. Alfred sorriu, mas algo em seus olhos fez Emily sentir como se estivesse sendo escrutinada sob um microscópio. Oh, ouvi todo tipo de coisa. Você certamente é uma figura notável, Emily. Não há como negar isso. Embora eu deva dizer, sua escolha de acompanhante esta noite é bastante notável. Nesse momento, como se convocada pelas palavras de Alfred, Emma saiu da multidão. Seu rosto ainda trazia vestígios de ter sido recém-lavado, e havia uma nova determinação em sua expressão, como se ela tivesse tomado uma decisão difícil. O momento que Emily esperava a noite toda finalmente havia chegado. Com Emma de volta ao salão de baile e Alfred observando com interesse, o palco estava montado para o grande final da piada cruel que ela havia orquestrado. Sr. Alfred, Emily disse com um sorriso que mal escondia sua malícia. Permita-me apresentar minha convidada especial para a noite. Esta é Emma, minha empregada. O silêncio que se seguiu foi quase absoluto. Até a música de fundo parecia desaparecer, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Alfred olhou para Emma de cima a baixo, sua expressão inescrutável. Emma, por sua vez, ficou o mais ereta que pôde em seu vestido mal ajustado, enfrentando o olhar do lendário investidor que era amigo dos pais de Emily, e os olhares divertidos dos jovens amigos da elite de Emily, com uma mistura de ansiedade e determinação. E então, a coisa mais inesperada aconteceu. Alfred sorriu. Não era o sorriso fino e sarcástico que Emily esperava, mas um sorriso caloroso e genuíno que alcançou seus olhos. Emma, Alfred disse, estendendo a mão. É uma honra finalmente conhecê-la. A confusão se espalhou pelo rosto de Emily como uma mancha de tinta. Finalmente. O que ele queria dizer com isso? Emma, igualmente surpresa, apertou a mão dele. A honra é minha, senhor. Alfred. Ela respondeu, sua voz mais forte do que havia sido no início da noite. E então, como se sinalizado pelas palavras de Alfred, algo extraordinário começou a acontecer. Como uma onda se espalhando pelo oceano, os convidados começaram a se levantar, um por um, depois em grupos, até que a sala inteira estava de pé. Aplausos irromperam, começando suavemente, mas rapidamente se transformando em um rugido ensurdecedor. Emily olhou ao redor, atordoada, incapaz de compreender o que estava acontecendo. É ela. Alguém na multidão gritou. O anjo desconhecido. Não posso acreditar! Ela é uma lenda! Sussurros se espalharam rapidamente. O anjo desconhecido. Ela realmente está aqui. Não posso acreditar. Emily se virou para Emma. Seu rosto, uma mistura de confusão e horror crescente. Do que eles estão falando? O que é isso? Mas Emma não estava mais olhando para Emily. Seus olhos estavam focados em Alfred, que assentiu levemente, como se concedendo permissão. Emma respirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, ficou completamente ereta. De repente, a roupa mal ajustada e berrante parecia irrelevante. Havia uma dignidade em sua postura, uma força em seu olhar que Emily nunca havia visto antes. Acho que é hora da verdade ser revelada, Emma disse. Sua voz clara e resoluta. Sim, eu sou o anjo desconhecido. A revelação atingiu a sala como um trovão. Emily sentiu o chão se mover sob seus pés. O anjo desconhecido. O misterioso filantropo que havia doado milhões para instituições de caridade em segredo por anos, cuja identidade havia sido objeto de especulação em todos os círculos sociais do país. Mas você é uma empregada. Emily gaguejou, incapaz de reconciliar a imagem humilde de Emma com a lenda do anjo desconhecido. Emma sorriu, um sorriso cheio de anos de segredos e satisfação. Sim, eu sou uma empregada, e tenho orgulho disso, ela respondeu. Então Alfred avançou para o palco, pegando o microfone. Senhoras e senhores, há alguns anos, Emma era uma das jovens empreendedoras de maior destaque em nosso país, nomeada entre as 5 melhores. No entanto, por razões desconhecidas, ela decidiu se afastar dessa vida e viver de forma simples, fazendo o que ama. Alfred se moveu em direção a Emma, colocando uma mão em seu ombro.
Tive o privilégio de trabalhar com Emma em muitos projetos de caridade ao longo dos anos. Sua generosidade e humildade são verdadeiramente inspiradoras. Emily sentiu seu mundo girar. Emily sentiu seu mundo girar! Seu plano, sua piada cruel, havia desmoronado em um instante. Ela havia se tornado o motivo de riso, a vilã da história. Os convidados começaram a se aglomerar em torno de Emma, ansiosos para conhecer a lendária anjo desconhecida. Executivos, estrelas e filantropos que haviam olhado para Emma com desdém horas antes agora competiam por sua atenção. Esse é Marion, uma famosa atriz disse. Sua doação salvou o centro de arte em minha cidade natal. Não posso agradecer o suficiente. E Emma, um renomado empreendedor de tecnologia, acrescentou. Os fundos que você forneceu para a pesquisa de energia limpa são revolucionários. É uma honra finalmente conhecê-la. Enquanto os elogios e a gratidão continuavam, Emily se viu recuando, encolhendo-se para longe dos holofotes. Sua mente corria, tentando processar o que estava acontecendo. Como ela poderia ter estado tão errada? Como ela não sabia? Emma, por sua vez, aceitou os agradecimentos com graça e humildade. A verdadeira honra está em ajudar, ela repetia. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Não importa nosso lugar na vida. Em um ponto, Emma se virou para Emily, que havia se retirado para um canto da sala. Com passos firmes, ela se aproximou de sua outrora orgulhosa empregadora, agora pequena diante da revelação. Emily, Emma disse, sua voz gentil, mas firme. Suponho que você esteja se perguntando por que aceitei vir esta noite, sabendo de suas intenções. Emily, incapaz de encontrar o olhar de Emma, olhou para o chão. Eu não entendo. Por que trabalhar como empregada se você tem tanto dinheiro? Eu não entendo. Por que trabalhar como empregada se você tem tanto dinheiro? Por que suportar tudo isso? Ela gesticulou vagamente para a festa, e, mais amplamente, para a maneira como a havia tratado. Emma sorriu, um sorriso cheio de empatia e tristeza. Porque o trabalho honesto, Emily, não importa o que seja, tem dignidade. Porque cuidar de você e de sua casa, ver as coisas melhorarem a cada dia, me mantém com os pés no chão no que realmente importa, e porque às vezes, as lições mais importantes vêm dos lugares mais inesperados. Emily sentiu algo se quebrar dentro dela. Toda a sua vida, toda a sua criação, seus pais a ensinaram que dinheiro e poder eram tudo o que importava. E agora, aqui estava Emma, uma mulher com mais riqueza do que Emily poderia sonhar, escolhendo viver uma vida simples e fazer o bem em silêncio. Eu sinto muito, Emily murmurou, as palavras difíceis de sair. Eu não quis. Emma colocou uma mão no ombro de Emily, um gesto de compreensão que Emily sentiu que não merecia. Eu sei, Emily, e embora eu não possa provar suas ações esta noite, acho que há uma lição aqui para todos nós. Ela se virou para a multidão ao redor deles, sua voz se elevando para que todos pudessem ouvir. Esta noite nos lembra que não devemos julgar as pessoas pelas aparências ou por sua profissão. A verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas no impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Emily podia ver os olhos que antes a admiravam agora se voltando frios ou cheios de piedade. Ela havia caído de seu pedestal, e a queda foi íngreme. Alfred se aproximou, sua presença sempre imponente. Emily, sua voz uma mistura de decepção e uma pitada de esperança. Você cometeu um erro grave esta noite, mas como Emma apontou, sempre há espaço para crescimento e redenção. Emily assentiu, sentindo-se menor do que jamais havia se sentido antes. Não podemos mudar o passado, Emily. Mas podemos plantar as sementes para um futuro melhor, Alfred continuou. E você não precisa fazer isso sozinha. Há uma comunidade aqui disposta a ajudar, guiar e trabalhar com sua família em projetos que realmente importam. Emily olhou para ele, sentindo uma mistura de humildade e esperança que nunca havia experimentado antes. Eu quero isso. Aprender, ajudar. Fazer as coisas de forma diferente. Emma sorriu brilhantemente.
Então o que me disse começarmos amanhã de manhã em sua casa, como sugeri? Algo verdadeiramente terapêutico em limpar e ver seus esforços literalmente. Eu adoraria isso, Emma. Acho que tenho muito a aprender com você. Com todos, ela acrescentou. Enquanto falavam, Emma se dirigiu à varanda. Sua presença, antes negligenciada ou zombada, agora irradiava uma autoridade tranquila. Senhoras e senhores, Emma disse com um sorriso gentil. Espero não estar me intrometendo. De maneira alguma, Paul respondeu, abrindo espaço para que ela se juntasse a eles. Emily, ainda lutando com sua vergonha, mal conseguia encontrar os olhos de Emma. Emma, eu não sei o que dizer. Emma colocou a mão no ombro de Emily novamente. O mesmo gesto de compreensão. Às vezes, Emily, não há necessidade de dizer nada. O que importa é o que fazemos daqui para frente. O grupo ficou em silêncio por um momento, olhando para o céu estrelado. Enquanto o baile terminava, os convidados saíram com uma nova perspectiva. A história do anjo desconhecido, a empregada milionária que passou sua carreira ajudando silenciosamente os outros, se espalharia como fogo nos dias seguintes, inspirando outros a reconsiderar suas prioridades e o verdadeiro significado do sucesso. Emily, que havia planejado sua festa de aniversário com a intenção de humilhar sua bela empregada, saiu com uma lição de humildade e um novo propósito na vida. Naquela noite, Emily se sentou com seus pais e conversaram por horas. Seus pais, cheios de arrependimento por terem a criado com valores tão negativos, expressaram seu remorso. Juntos, prometeram mudar. Esforçar-se para ajudar a comunidade, em vez de apenas satisfazer suas próprias ambições egoístas. Na manhã seguinte, como prometido, Emily apareceu pronta para trabalhar ao lado de Emma. Enquanto limpavam a casa, Emily entendeu que não estavam apenas cuidando de um lar, estavam renovando suas vidas e abraçando a transformação. Junto com isso veio a promessa de mudança para toda a sua comunidade. A história da herdeira rica e sua empregada se tornaria uma lenda no país. Um lembrete de que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas no impacto positivo que podemos ter na vida dos outros. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Somos muito gratos pelo seu apoio. Até breve.